De 2005, fomos então para Nova Friburgo, em 2007, num fórum organizado pela Márcia, Maria do Céu e Mônica, junto com o pessoal do CPP, né? Que também foi um fórum bastante rico, e que eu já acho que aí já é a fase da folhagem. Quando começa a gente ter mais acesso às pessoas e as pessoas mais acesso a nós também, eu acho que esse movimento para a CP ele foi fundamental. Eu me lembro em 2007 a vinda dos grupos de Cavalcante do Ceará, que a gente não conhecia ainda, foi o primeiro fórum Cavalcante, André, né, um pessoal que a gente ainda não conhecia. Um grupo grande de São Miguel do Oeste, que era oriundo do Rio Grande do Sul, né, eram pupilos, tinham sido pupilos lá da Delfos. E aí a ACP sai do eixo Rio-São Paulo-Nordeste, tinha um tracinho assim, Minas-Brasília, mas me pareceu naquele momento que havia um spray, um spray de ACP pelo Brasil. Então, eu acho que aquele momento também foi muito rico, 2005, 2007, para os fóruns da ACP. Em 2009, estávamos já em Florianópolis, né? E ali foi um ano de muitas publicações. 2009, na minha lembrança, o fórum de 2009 foi marcado por uma profusão de publicações. Então, e de parcerias para que se publicasse. Então, a Francisca Klockner lança um livro, a Anita Bacelar, outro livro pela Unisul, a Márcia tinha outro livro, e ali foi uma profusão muito grande. E muitos alunos, já não tínhamos mais a ideia de que alunos só iam com seus professores de formação. A ACP tinha se aberto, né, a quem pudesse se inscrever pela internet, e uma entrada mais livre. Eu sempre acho que essa entrada de alunos é sempre rica. Eu gosto muito da ideia de que nós somos mais jovens quanto mais jovens recebemos a nossa vida, né? E mais atualizados. Então, aí a Sônia, a Márcia e o Rogério que não me deixam mentir. Com isso, só comprova a minha teoria. Cada vez mais jovens, quanto mais alunos tem. Bom, 2011, fomos para Belém, né? E por um lugar paradisíaco. E o que eu me lembro mais de Belém, né? Era um momento que eu estava muito fragilizada, eu tinha saído de uma depressão, meu marido tinha se acidentado, enfim, foi um momento muito delicado para mim. E ali a minha lembrança era de poucos trabalhos, poucas publicações, de um fórum bastante introspectivo, mas de uma grande adesão do público de estudantes locais. Então, fica que foi de grande importância para a região norte aquele fórum, né? Houve uma procura tão grande que a comissão foi obrigada a contratar um outro hotel, além do hotel inicialmente contratado, porque a adesão foi muito grande pelos estudantes. E eles vinham, passavam o dia conosco, alegravam a nossa vida, né? Nos mostravam a cidade, nos mostravam o carimbó, nos mostravam a própria cultura. E à noite, já bem tarde da noite, eles iam para o seu hotel, né? A essa altura, nós já tínhamos Facebook, né? Muitas fotos pelo Facebook, mas graças a Deus a conexão não era das melhores ainda, porque ainda tínhamos encontros de pessoas. Em 2000, isso aí foi 2011, né? Em 2010, o que vigia no Brasil em termos tecnológicos era o Orkut. Eu não sei se vocês se lembram disso. Mas eu e Márcia estivemos na Rússia em 2010 e lá as pessoas nos apresentaram o Facebook. E diziam assim, a gente não sabe o que é Orkut. O que existe no mundo é Facebook. Bom, e aí vem uma análise muito pessoal, que eu acho que de 2010 para cá, a rede brasileira, onde nós trocávamos e-mails e nos esforçávamos para manter uma comunicação mais profunda, mais íntima, mais entregue, mais fechada.
nós paramos com a rede e a rede começou a decair. Ao mesmo tempo, o Facebook cresceu e eu percebo que de lá para cá nós conversamos menos, nós avisamos mais e não esperamos tanta interlocução. Fiquei me perguntando, quando eu estava escrevendo esse pequeno escopo, se nós não nos perdemos um pouco nisso, na nossa intimidade, na nossa amizade. E quando eu entro hoje no Yahoo Grupos para ver como é que estava a nossa lista brasileira, eu descubro que temos mensagens apenas dos últimos 4 anos e que a lista brasileira vai ser tirada do ar no dia 20 de dezembro, agora, né? Porque o Yahoo Grupos vai acabar. Fiquei pensando numa forma da gente se reaproximar em termos de diálogo, porque não me parece que os modos de comunicação que temos atualmente têm suprido a necessidade de diálogo, né? Então, isso aí é só um parêntese que eu acho que permeia e permeou os próximos fóruns. Depois do Pará, nós tivemos o fórum de Caucaia, no Ceará, que foi realizado juntamente com um fórum internacional. Um fórum bastante elitizado, né, bastante caro, pouco acessível aos brasileiros, pouco acessível principalmente aos estudantes brasileiros. Mas, curiosamente e inversamente, tivemos uma grande participação de professores universitários e acadêmicos, né? Foi quando eu conheci, então, a Ana Rafaela, né, e pudemos, então, criar a ideia do fórum aqui no Centro-Oeste, trazendo mais um galho aqui para o Centro-Oeste, onde Brasília era quem mais aparecia nos fóruns. Foi muito bom encontrar a parceria de Ana Rafaela, já realizamos 3, né, Ana? 3 fóruns do Centro-Oeste, indo para o 4º. Mas, assim, foi um fórum bonito, tivemos muitos livros internacionais, nacionais, ele foi muito rico academicamente. Então, se a gente for analisar entre idas e vindas, eu acho que a gente vem se equilibrando, um pouco mais afetivo, um pouco mais acadêmico, um pouco mais vivencial, um pouco mais teórico, e aí a gente vem subindo esses degraus e formando uma grande escadaria mais larga, né? Bom, de 2013, em Caucaia, lá também aconteceu novamente aquele evento de só haver uma pessoa disposta a carregar o fórum. E quem é que estava lá? Estava eu sozinha, com uma aluna que disse, não, nós vamos junto, a gente faz esse fórum junto, vamos levar para Brasília. Trouxe para Brasília, e quando chega em Brasília, a primeira coisa que essa aluna faz é me contar que ela me deu apoio só para não ficar sozinha, mas que ela estava fora da comissão. Ok, comecemos tudo novamente, né? Se forma uma nova comissão, eu tinha um grupo de alunos muito bom nessa época, e fizemos, então, o Fórum de 2015. O Fórum de 2015, ele foi marcado por muita atenção aos detalhes pessoais, né? Embora tivesse muitos trabalhos, houve poucas publicações, a gente escolheu a revista de Gestalt Terapia, do Adriano, para fazer as nossas publicações, e infelizmente não, enfim, as nossas publicações não tiveram o gabarito que era exigido pela revista, né? Entretanto, conseguimos uma coisa que é o meu grande orgulho dentro dos fóruns brasileiros e do movimento da Centrada, que foi a criação de um projeto, um programa de financiamento coletivo para as pessoas que não pudessem pagar o encontro inteiro, né? Tivemos muitas reuniões para estabelecer um grupo de critérios, um conjunto de critérios para a gente pautar como é que seriam distribuídos esses dinheiros para que mais pessoas pudessem aproveitar. Eu falo desse projeto com muito carinho, né, como um filho querido que se soltou no mundo, né? Mas eu ainda tenho o carinho de tratar como meu filho esse projeto, que na verdade é uma coprodução minha e da Maria do Céu,
né? A ideia foi dela, de a gente pensar em alguma coisa nisso, e depois ela deu a semente e eu gestei a ideia. E ainda nesse fórum de 2015, uma coisa que eu achei que foi bastante importante foi que se criou ali um grupo onde se traçaram metas para publicações e metas de expansão em universidades, né? Em 2017, nós retomamos isso um pouquinho em Maringá. Eu tenho alguns escritos a respeito disso ainda, mas que vejo desnecessários, porque nunca se cresceu tanto academicamente como nos últimos tempos, né? Eu reconheço todo o esforço dos meus colegas que tomaram por opção o caminho da academia, que não é o meu caminho, né? Mas com muita gratidão eu reconheço isso tudo. Fórum de 2017, então, de novo, tivemos o programa de financiamento coletivo, um pouco menos divulgado, mas já com muito trabalho, muitas pessoas trazendo trabalhos, publicando. Francisca faz parte da academia, consegue publicar os anais do Fórum de 2017, muitos livros publicados, muitos alunos de todos os lugares e muito pouco tutelados, que eu gosto muito dessa ideia. A ideia de que os nossos alunos não precisem de tutela para ir a um fórum, que a gente não precise se justificar. Um detalhe que eu acho legal, eu esqueci de falar lá em 2005, que quando as pessoas dizem, mas a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer, a Márcia se levantou e disse assim, olha só, isso é só uma meia-verdade. Não é que a gente não saiba o que vai acontecer. Pela experiência que nós temos de outros fóruns, a gente tem uma ideia de uma estrutura, nós não estamos perdidos. Esse fórum de 2005, eu acho que ele foi fundamental para desmistificar um pouco a ideia romântica que se tinha. Não, a gente vai para lá fazer o que quiser e o fórum vai ser o que a gente quiser. Ninguém está sozinho. Então, a gente vai fazer em grupo o que nós decidirmos fazer, mas existe sim uma expectativa de troca teórica, uma expectativa de troca afetiva, de troca vivencial, que vem se confirmando ao longo dos fóruns, né? Isso faz, né, com que as pessoas venham com um pouco mais de responsabilidade para os fóruns. E eu percebi isso com bastante clareza em 2017, no Fórum de Maringá, em que as pessoas não foram esperando qualquer coisa. Nós tivemos que lidar com uma situação muito difícil, inclusive de pedir para um colega se retirar do fórum, precisamos fazer isso, e tivemos muita sabedoria na execução disso, né? Muita maturidade do grupo. E aí me ocorre também que o grupo, mesmo sendo formado de mais antigos e mais jovens, cresceu como um grupo que pode se cuidar sozinho, né? Ali nós tivemos decisões importantes, mesmo a decisão do próximo fórum, que já estava quase decidida para ir para Cuiabá, quando uma fala, que é uma das coisas incríveis na CP, como uma fala pode mudar a visão de todos os participantes, e a gente apoia e desapoia e revê posições sem ter que ficar preso a uma palavra já dita antes. Então, em 2017, eu acho que foi um dos fóruns mais ricos em termos de maturidade grupal que nós tivemos, né? E aí vem 2019, que para mim foi o mais tecnológico de todos os fóruns, né? Nós tivemos toda a divulgação dele quase que exclusivamente via eletrônica, né? Tivemos filmes antes, tivemos fotos durante, e acompanhando o momento do Brasil, né? Foi um fórum de muita polarização, né? Que nos deixa para frente, né? A gente pensando assim, um fórum que foi polarizado politicamente, mas que de alguma forma nos mantém ligados como pessoas. As pessoas que nós éramos antes de ir para aquele fórum, nós continuamos sendo.
né? Ainda com todas as diferenças políticas que naquele momento nos afastaram. Para mim, o Fórum de 2017 deixa para 2023 agora, né? Daqui a 3 anos, um grande desafio, que é a nossa reunião. Né? Temos nos encontrado mais amistosamente pelas vias virtuais. Esse ano parece ter dado um freio de arrumação, né? E talvez tenha nos dado também tempo para refazer algumas ligações que se faiscaram de alguma forma lá em 2019. Eu deixo esse desafio como o fechamento da minha fala, né? Mas não sem antes colocar o que para mim parece a pandemia. Né? Esse momento de pandemia, além de ser um freio de arrumação nas nossas relações, eu acho que foi um momento de maior profusão e expansão da ACP no Brasil. Eu nunca vi tantos eventos, tantos cursos, tantas pessoas falando em nome da ACP, para o bem e para o mal. É claro que isso traz um bom risco de distorções, de ideias truncadas, não avalização de algumas teorias, né? Não dar o crédito para algumas outras, colocar a CP onde não é, tirar a CP de onde é. Mas isso aí são os eventos para os próximos capítulos. Tenho para mim que os ganhos desse período para a ACP são maiores do que as perdas. Né? Dentro daquela ideia do falem mal, mas falem de mim, a ACP está na boca do povo. Cabe agora a gente, que já estudou um pouquinho mais, ir corrigindo e aparando as arestas. Mas hoje já tem barulho grande, né? Tem flores e tem frutos. De vez em quando aparece um passarinho para morder o fruto da gente, cai no chão, mas a gente vai lá e replanta. Então, eu vejo esse momento de 2020, que a gente está, né, 2020, como tendo sido de grande expansão para a abordagem centrada. E culmina com a editora do nosso amigo Wagner, que promete aí para os próximos anos uma grande quantidade de publicações boas. Né? Então, eu vejo esse momento assim da CP como sendo de um adubo, um grande adubo para essa grande árvore, né? E que tende a se expandir com o trabalho que agora a Ana Rafaela e o Edson trazem para a gente, e depois o Marcos nos conta para onde isso vai. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vocês querem ver um pouquinho mais as fotos que eu esqueci de passar? Eu quero. Ana, deixa eu só fazer uma observação. Você se referiu ao fórum de 2009 como em Belém. Só que foi na Ilha do Marajó, que é um lugar paradisíaco, 2011. Foi em 2011. Sim, mas não foi em Belém, foi na Ilha de Marajó. Eu acho que aquele lugar lá deu toda a tonalidade do encontro, de ter sido na Ilha de Marajó e não no Pará. Sim, foi no Pará, mas na Ilha de Marajó. Eu acho que foi uma tonalidade bem bacana. Deixa eu voltar aqui. 2005. 2007 eu não tenho fotos. Ah, eu tenho tantas, você não acredita, vou até pegar. Pois é. 2009 em Florianópolis. Então eu tenho mais foto de festa do que de grupo. Aqui em Belém do Pará. Olha eu lá em Marajó. Olha eu lá. Dançamos muito. Muito. Como é que chama? Carimbó? Carimbó. Aqui o grupão de 2011. Isso foi no Ceará. Isso foi no Ceará. Para mim, é a foto mais linda de grupo que nós temos. É linda mesmo. Aqui Brasília, o salão era pequenininho. Olha o Beto lá, de Flamengo, coisa horrorosa. O Justo. Aqui 2017. Maringá. E aqui 2019.
Com aquela colcha lá no meio. Muito pois é, aquela colcha no meio eu deixei para fechar a minha fala, porque aqui estão todos os fóruns não, todos os fóruns brasileiros que a Márcia tem camiseta. Está faltando uma camiseta aqui que eu vou conseguir para você ainda, tá, Márcia? Tá bom. Mas eu acho que essa costura aqui mostra muito a nossa cara, muito o que nós somos, e essa plantinha aqui no meio, curiosamente, foi colocada, parece que a nossa árvore deu frutos. Né? Então, era isso que eu tinha para compartilhar. Mas eu quero essa foto tá linda, depois você me manda. Te mando sim. Era isso, gente. E aí estamos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Parabéns, Ana. Quem falou? A Tassi. Parabéns, Ana. Obrigada. Que bonito você acompanhar a história e ter isso tão claro. Que bonito. Me emocionei de ver e ouvir. Parabéns, Aninha. Bom revê-la, viu? Prazer revê-los também. Eu não sei se... Soninha, você foi a todos os brasileiros? Fui. Eu acho que só minha memória não é tão boa quanto a sua, não. Eu acho que no Brasil só eu e Sônia estivemos em todos os fóruns. É mesmo, Ana? Coisa linda. Coisa linda. Né? Ana, eu só quero também fazer uma... Você falou do Wagner, da Matilha, dessa editora. Isso, Matilha. Um dos livros da Matilha é o livro da Tassiane, que ela vai lançar hoje no final, junto com outro Isso. do Alexandre Moreno, que é de outra editora e tal. Eu acho muito importante para a CP nós termos uma editora. Isso. Eu acho que esse eu não sei, quando eu soube já estava feita a editora, entendeu? Mas eu acho que poderia ter sido feito um trabalho conosco de ajuda ao Wagner para montar, para fazer. Eu acho que nós devemos isso a ele. Ele nem pediu para mim, você imagina. Pois é. Mas é muito bom a gente ter a possibilidade de relançar alguns livros que são muito importantes para a nossa abordagem, que estão esgotados. Ah, sim, sem dúvida. Era esse o meu recado. Obrigado, Ana. Vamos lá, André? Bom, viu, Ana? Deixa eu falar uma coisa. Sim. Deixa eu falar uma coisa para você, Ana. Ao longo desse tempo todo que a gente vem se encontrando nos fóruns, né, eu admiro muito o seu cuidado com os seus alunos. Né? Eu lembro que lá em Canela, né, nós íamos ficar no mesmo quarto, eu, você e Nalígia. Né? E aí você chegou lá no quarto e falou: meninas, eu não vou poder ficar com vocês, porque eu vou ficar com os meus alunos. Eu vou precisar cuidar deles. Eles estão precisando de mim. Né? E Nalígia está aqui, ela pode falar um pouco também, se ela quiser. E esse cuidado que você tem, que você falou aí ao longo da sua explanação, me diz isso, me confirma do seu cuidado, do seu compromisso com seus alunos. Eu admiro muito isso. Beijo para você. Eu tenho muita alegria em receber essa sua fala, Helga, porque realmente eu tento cuidar sem abafar. Né? Eu nunca quis ter seguidores e tenho alunos que hoje são amigos, me orgulho muito deles e do trabalho que hoje eles desenvolvem. Por mérito deles. Né? Eu só fiz ajudar a levantar. Você foi uma excelente facilitadora. Eu tento ser. Obrigada, Tassi. Queria fazer uma pergunta, pode ser? Quem pergunta? Fernando. Um minuto, Fernando. Um minuto. A minha primeira pergunta foi se a gente não ia ter de volta esses grupos vivenciais. Aí vocês disseram que sim, aí falaram 3 eventos, está previsto e tal. Mas, enquanto isso, será que não é possível fazer um evento desse tipo, de encontro virtual? Será que é muito complicado? Será que isso não dá para aplacar um pouco essa espera? Bonito o negócio aí, Olha, o impossível é algo que não existe quando as pessoas se mobilizam e estão dispostas a fazer algumas concessões. Nesse caso,
eu acho que as concessões teriam que ser bem grandes, porque quando a gente se propõe a um grupo desses, a primeira coisa que me passa é que a gente precisa deixar um pouco o nosso cotidiano para poder encontrar com o outro. E, nesse momento, eu acho que a gente está cercado de cotidiano demais. Para conseguir 1 hora sem essa porta aqui se abrir, eu tenho que alinhar 5 planetas, sabe? Então, talvez a Márcia tenha alguma possibilidade melhor que essa nos workshops, tem feito de dia inteiro, né, Márcia, as conexões criativas. Talvez por menos tempo, grupos de encontro, eu acho que isso é mais possível. Agora, uma experiência de imersão de 6 dias sem maiores contatos do nosso cotidiano, realmente, nesse momento, eu acho difícil. A Carol Walter Gustafson e um pessoal lá dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles têm feito um trabalho de grupo chamado Going Global. 4 dias, o dia inteiro, pessoal de várias partes do mundo. Eles fizeram agora, enfim. Sempre é possível. Going Global. Going Global. Assim, meio que só um comentário, Ana Lúcia, você falou que agora está tendo esse reflorescimento, e uma vez eu estava conversando com a Márcia e com a Márcia Tassinari em um grupo de estudo, e é interessante como a abordagem surgiu depois da guerra, teve um florescimento aqui no Brasil no período de ditadura, pós-ditadura, e agora, quando as coisas se tornaram novamente um pouco nubladas, aparece esse reflorescimento da abordagem. A abordagem parece que é aquela flor do deserto, né? que floresce quando as condições estão mais adversas. Eu espero que nós tenhamos humanidade suficiente para passar dessa guerra, a exemplo do que fizemos de outras vezes. Sim. Bom,